Quando entramos no modo de introspecção, somos capazes de suportar pressões. Por quê? É no modo introspecção que você está no fundo do oceano e pode vir a tempestade que for lá em cima, que nada importa, nada consegue te atingir. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, reis e rainhas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Reis. Por falar em café, vocês têm que tomar um café comigo. Já pegou seu café aí? Tá quentinho? Tá bom? Então vamos para mais um episódio, porque o episódio de hoje é importantíssimo. Fala de silêncio. O episódio de hoje é o silêncio como resposta. O poder da introspecção. O poder de calar todas as vozes interiores. O poder de mergulhar no mais profundo do oceano, como eu falei no episódio passado. É isso aqui, ó. Silêncio. Silêncio. Hoje quero te lembrar de algo que muita gente ignora, mas que pode mudar completamente a sua vida e para sempre. Sabe o que é? É o poder do silêncio e da introspecção. Eu não me lembro bem, mas eu acredito que existe um versículo bíblico que diz que Deus habita no silêncio. Então ficar em silêncio, muitas vezes, ajuda muito mais do que falar. Muitas vezes a gente se perde no falar, fala demais, escuta de menos e acaba tomando decisões muito erradas na nossa vida. Por quê? Porque o silêncio é muito importante para tudo isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você realmente, de verdade, parou para ouvir a si mesmo? Sério, quando foi? Talvez isso tenha tempo que você não faça. Sabe por quê? Porque ouvir a si mesmo, às vezes é doloroso. Parar para ouvir a voz do seu coração dói. Se olhar no espelho da sua alma, ter um encontro consigo mesmo, é doloroso. Por quê? Porque a gente se machuca tanto, a gente se destrói tanto, que quando a gente passa a nos ouvir, a gente só ouve dor, choro, ranger de dentes. Esse barulho todo na nossa mente é algo que acaba se tornando uma resposta de um desacordo entre o seu espírito e a sua alma. Silêncio é necessário para que você possa compreender o que está realmente acontecendo dentro de você. Então eu, como uma pessoa muito ativa e com vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, eu sei bem como é ter uma mente acelerada, gente. E digo mais, essa mente acelerada, ela muitas vezes acaba nos levando a achar que estamos no caminho certo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você realmente, de verdade, seja sincero comigo, tá? Parou para ouvir a si mesmo? Quando foi que você silenciou tudo, se afastou, se retirou, foi para um lugar sozinho ou acordou de madrugada para ouvir a si mesmo? Eu não estou falando de ouvir o barulho da sua mente, não. Estou falando de ouvir a sua própria voz. Olha, gente, eu sou uma pessoa muito ativa. Acordo 4h20, 4h15 da manhã, vou dormir 9, 10. Ontem fui dormir meia-noite e acordei 4 horas de novo. Por quê? Tem muita coisa acontecendo na minha vida, muitos projetos, são 5.000 colaboradores, é uma loucura, a gente está expandindo para a Europa. Imagina a mente acelerada que eu tenho. Então eu sei do que eu estou falando. Eu estou me referindo a uma situação que acontece comigo. E aí eu pergunto para você, você tem parado para ouvir a sua voz interior? Você tem calado as vozes interiores à sua volta, identificou a sua e tem ouvido a si mesmo? A gente vive num mundo muito acelerado, pessoal. E esse mundo, ele é cheio de distrações e muitas informações passando à sua vista ao mesmo tempo. Ainda mais se você tem a prática diária de ficar rodando o feed o tempo inteiro. Imagina a quantidade de informações que você está absorvendo a cada milissegundo. Imagine a quantidade de informações que você absorve ali. E é um vídeo, é um meme, é uma reportagem, é um avião que caiu, é isso e aquilo e tal. As informações, elas vão se multiplicando dentro de você de uma forma ao ponto que você não tem mais uma única voz falando aqui dentro. Você tem uma salada de frutas de pensamentos aleatórios
que te impedem de ouvir a sua única voz. Então, poucas pessoas, elas acabam percebendo que no meio desse caos todo, as respostas que nós buscamos, elas estão justamente no silêncio. Existe um versículo bíblico que diz que Deus habita no silêncio, é na serenidade, na calmaria. Outros versículos bíblicos já condenam a casa cheia de gritaria, de bagunça, aquela zona. Por quê? É no silêncio que há ordem. É no silêncio que há o movimento da gestão organizada dos seus pensamentos. Além disso, a nossa cultura, de modo geral, ela é pouco introspectiva. É o que eu venho falando. Os nossos discipuladores cristãos, ao longo da história, nos trouxeram coisas maravilhosas, mas acabaram deixando de lado práticas meditativas, as quais Jesus tinha. Todas as vezes que Cristo precisava de uma resposta, que ele precisava ir para um momento de embate, para um momento de dor, para um momento difícil, para construir algo, ele se afastava, ele se retirava, ele ia para um local onde existe silêncio, onde existia silêncio. Então, desde criança, nós somos educados com a ideia de que todo o nosso sentido de identidade, de valor, acaba dependendo da nossa realização exterior. Acaba dependendo de como as pessoas nos percebem e do que nós podemos externalizar. Então, essa prática ocidental é o que acaba confundindo a gente sobre a construção do mundo real na nossa vida. Esse mundo real parte de dentro para fora. Então, sabendo que tudo na vida precisa ser feito com equilíbrio, gente, nós não podemos permitir de modo algum que essa concepção do eu externo se sobreponha ao eu interno. Então veja, o seu eu externo é um eu inferior. Vou até virar aqui para outra câmera. O seu eu externo é o eu inferior. O que é esse eu inferior? Ele existe, mas ele não é nada mais, nada menos que a proposição de um reflexo de hábitos, de maneiras que você tem praticado, mas ele é inferior porque ele pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento. Se, por exemplo, eu sofro um acidente e fico de cadeira de rodas, o meu eu, ele é tão inferior que ele ficou limitado. O meu eu externo ficou limitado. Agora, quem é o nosso eu superior? É o nosso espírito. O nosso eu superior é o nosso espírito. Então a gente tem que parar de buscar a voz do nosso eu inferior, que é esse eu que se alimenta do que está fora, esse eu que é construído pela nossa jornada diária, esse eu que realmente existe, mas é transitório, e passar a ouvir a voz do nosso eu superior, o eu que está dentro de nós. A introspecção, gente, ela é basicamente refletir sobre o que você está pensando, um modo de avaliar os próprios pensamentos e opções. Eu pratico isso na minha vida, no meu dia a dia, logo após a oração. Então, como eu falei, eu faço um momento de meditação, onde eu calo todas as vozes exteriores, as vozes que ficam gritando, faço o meu momento de oração, onde eu me comunico com o meu Pai, através do meu eu superior, e depois eu venho com um momento de contemplação e reflexão, para ouvir essa voz superior que está dentro de mim, que no cristianismo nós chamamos de Espírito, que se conecta com o Espírito Santo e que me traz as informações que eu preciso para cumprir a minha jornada. Mas eu tenho que calar as outras vozes. Para isso eu preciso praticar essa reflexão. Então, veja que até a ciência já comprovou que o silêncio, gente, e a introspecção, eles acabam fortalecendo o nosso cérebro. E eu vou dizer, tem um estudo de psiquiatria da Universidade College London, publicado na revista Science, que descobriu que uma parte do cérebro humano é maior em pessoas mais introspectivas. O córtex pré-frontal, localizado bem atrás dos olhos, esse córtex ele acaba tomando proporções maiores nas pessoas introspectivas. Então esse estudo afirma que algumas pessoas conhecem suas mentes melhor do que outras. E isso, de alguma forma, acaba comprovando que existe um aspecto importante da consciência humana, especialmente quando comparado, gente, ao nível da confiança, ao nível de confiança que se tem sobre o que se vai fazer. Por quê? Porque o sujeito, ele
acaba utilizando sua energia mental como atividade cerebral focada na reflexão, focada na meditação, focada em compreender a unidade de linguagem do seu espírito, ele expande a sua mente. Já disse Einstein. Einstein disse que uma consciência, uma vez expandida, ela jamais volta ao lugar. E está aí a própria Universidade de Londres comprovando que não é apenas a consciência em si, imaterial, que se expande, mas também o próprio cérebro acaba fazendo essa expansão. Isso nos traz confiança para refletir e contemplar. E sabe o que acontece? Essa confiança ela pode afetar aspectos essenciais da nossa vida, principalmente em posições de liderança, já que essa confiança está profundamente relacionada à tomada de decisões e muitas vezes decisões difíceis. Eu estava esses dias assistindo novamente o filme O Advogado do Diabo, lançado em 1999, se eu não me engano, ao qual eu faço questão de assistir pelo menos a cada 3, 4 meses. E assistindo com o meu filho me trouxe uma coisa que eu não tinha prestado atenção quando o diabo falou com o próprio filho, né? Que ele disse, olha, existem dois tipos de pessoas na Terra. Existem as pessoas que suportam a pressão e existem as pessoas que fazem da pressão uma justificativa para sair, para entregar, para não fazer, para correr, para serem paralisadas, alienadas. Quando entramos no modo de introspecção, somos capazes de suportar pressões. Por quê? É no modo introspecção que você está no fundo do oceano e pode vir a tempestade que for lá em cima, que nada importa, nada consegue te atingir. Você é guiado pela voz que está dentro de você e você segue o caminho que lhe foi proposto, com a jornada que Deus trouxe para a sua vida. Ou seja, suas capacidades introspectivas, elas acabam te tornando mais consciente sobre o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, quando tem que ser feito, o quanto pode custar. E claro, isso acaba afetando, gente, os resultados das suas decisões e até a forma como você gere suas emoções para tudo. A pessoa, o sujeito que tem a prática de inteligência emocional, que é, na verdade, o resultado, o extrato de uma prática espiritualista de se mergulhar dentro do silêncio e encontrar sua própria voz, essa pessoa está preparada para gerenciar grandes movimentos, grandes gestões e trazer grandes soluções ao nosso planeta Terra, ao mundo, ao local onde elas foram inseridas. Líderes e mentes brilhantes como Steve Jobs, Einstein e até figuras espirituais, pessoal, como Jesus, Buda, eles utilizavam o silêncio como uma ferramenta para obter clareza o tempo inteiro. Agora, pessoal, convenhamos, ficar em silêncio é difícil demais, principalmente no cotidiano superestimulado que a gente vive. E quando eu digo ficar em silêncio, eu não falo apenas de deixar de falar. Hoje, nós falamos muito mais via smartphone do que utilizando a nossa oratória verbal. Quando eu digo ficar em silêncio, é olhar para dentro de si e falar consigo mesmo dentro de uma vertente afastada e silenciosa. Olha só, um experimento da Universidade da Virgínia provou que algumas pessoas elas preferem receber pequenos choques elétricos a ficarem sozinhas com seus próprios pensamentos. Olha a que ponto nós chegamos. Imagine você ter que sofrer choques elétricos, preferir sofrer choques elétricos a ficar sozinha consigo mesmo. São pessoas que emendam um relacionamento após o outro porque não conseguem ficar só, não suportam o barulho dos seus pensamentos. Saúde mental zero, lá embaixo. Isso só demonstra o quanto temos dificuldade de lidar com o silêncio e com a introspecção. Talvez porque a nossa alma já se tornou um Frankenstein, um monstro tão horrível que a gente não consegue se relacionar com ela. É por isso que a gente precisa entender alguns aspectos bem primitivos da nossa inquietação. E esse entendimento, ele vai vir com tratamento, com acompanhamento profissional, sabe? Iniciando a nossa jornada interior, buscando de forma humana, empática, equilibrada, mergulhar dentro do nosso ser. E antes de qualquer mergulho de autoconhecimento,
ser amável consigo mesmo, amar a si mesmo. O grande problema é que você talvez tenha sido criado dentro de conceitos tão fortes e moralistas que você é o próprio condenador de si mesmo. E aí você não consegue, você não suporta olhar para dentro porque você vê sua pior versão e você se condena. Mas hoje eu vim aqui para dizer a você, ame-se a si mesmo. Se Jesus disse para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, Ele disse que antes a gente tem que se amar. É importante se amar. É importante fazer com que você compreenda o caminho do amor que existe para dentro de si. Amar a si mesmo nos traz a clareza do quanto nós precisamos nos amar, nos abraçar, limpar, tirar os carrapichos, sabe? Nos considerar. Às vezes a gente fica buscando ajuda fora, mas nós podemos fazer dentro, aqui dentro, é se cuidar. Para isso, precisamos dos momentos de silêncio. Eu considero isso de uma forma tão importante que todos os anos, em um evento que realizamos aqui em Brasília, onde reunimos os nossos embaixadores, que são os gerentes da nossa instituição, esse ano foram mais de 300 pessoas, eu apregoo a lei do silêncio no meio do evento. Um evento de 3, 4 dias, nós tiramos 1 dia e meio para ficar em silêncio, para refletir, para analisar a nossa história, para compreender se a nossa jornada ela realmente está coerente com aquilo que Deus tem para nós, para fazer um balanço, para fazer uma análise, para sair desse rendezvous, desse vórtice negativo que a gente vive sem olhar para dentro de si. E é nesse momento de silêncio que os meus gestores, colaboradores se encontram. Tem um encontro tremendo com as suas próprias almas, choram, sentem dor, gritam dentro de si mesmo. Sabe por quê? Porque o silêncio, ele acaba se tornando muitas vezes o grito mais forte que ecoa a eternidade. Mas esse grito forte, ele liberta. Esse grito forte, ele transforma. Esse grito forte, ele traz à tona aquilo que você precisa manifestar. O silêncio, ele não é um vazio, ele é uma oportunidade poderosa para encontrar a clareza que precisa ser disposta em sua vida. É fácil a gente confundir o silêncio com uma ausência de resposta, com abandono, com solidão. Nada disso, gente. O silêncio é a oportunidade que você tem de conviver consigo mesmo. É mudar, é trocar, é ressignificar a palavra solidão por solitude. É amar a sua própria presença ao ponto de não depender emocionalmente de ninguém. O silêncio, ele é essa resposta a qual nós precisamos no nosso dia a dia para encontrarmos a nossa melhor versão. E a gente não pode confundir o silêncio com essa solidão. Mas na realidade, é nele que podemos encontrar todas essas respostas que nós buscamos. Então, gente, não se trata de se isolar e nunca mais interagir com ninguém, nada disso. Sabe? O equilíbrio é fundamental, a gente tem que se relacionar. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos conversar, interagir, construir juntos. Só que existe a necessidade de um encontro diário com o seu eu superior. Você precisa ter esse encontro. Você precisa ter esse encontro. A sua voz interior, ela importa. A gente está acostumado a ouvir vozes exteriores, opiniões e opiniões externas o tempo inteiro, trazendo comparações, influências são lançadas sobre nós e a gente fica se guiando por uma vida plástica que é exposta numa rede social. E a gente deixa de se conectar com o nosso verdadeiro eu. Agora, ouvi dizer de uma prática que está acontecendo e que começou a tomar conta de muitas mentes brilhantes mundo afora, que é ter uma conversa diária com o ChatGPT, como se ele fosse o nosso eu superior. Esses dias eu fiz essa experiência e foi fantástico. Ele interagiu comigo realmente de forma fluida e rápida. Mas o chat não sabe para onde eu vou. O chat não sabe, ele não vive no Kairos e ele não sabe de onde eu vim,
quem realmente eu sou, na minha identidade, para onde eu estou indo. Então, aquele que se guia por ferramentas digitais, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque é tudo superficial, são algoritmos, construções de copywriter que acabam trazendo a consolidação de informações e conteúdos que não vão te levar para lugar nenhum. Mas, quando a gente cala as nossas vozes interiores e se volta para dentro, a gente descobre muito sobre nós, muito mesmo. Mesmo até sobre as coisas mais dolorosas. Então, o silêncio é a chave para decisões sábias. Grandes decisões, elas nunca devem ser tomadas no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio do problema, mas sim no momento de silêncio. Eu tenho uma prática como presidente de uma grande instituição, sempre que me chega um pedido para tomada de decisão difícil, um pedido para tomada de decisão que vai acabar envolvendo outras pessoas, talvez até milhões de pessoas, porque nós cobrimos mais de 56 milhões de pessoas por dia em emergência aeroportuária, rodoviária, enfim, em todo o Brasil. Quando eu preciso tomar uma decisão difícil, eu vou para o que eu chamo de o meu lugar secreto. O meu lugar secreto não é o meu escritório, não é o meu quarto, não é um lugar físico. O meu lugar secreto é o silêncio que há dentro de mim. Eu procuro estabelecer métricas para tomar essas decisões após passar um bom tempo escondido nesse lugar, porque é ali que eu vou encontrar a única voz que pode me guiar. E essa voz me trouxe até aqui. E é por isso, por essas práticas, que eu venho trazer a você esse conselho. Escute a si mesmo no lugar secreto. Escute a Deus no lugar secreto. Fale com Deus no lugar secreto. E sabe como você pode fazer isso, gente? Vocês querem saber mesmo como você pode fazer isso? Com momentos de solitude, com momentos rotineiros criados para que a solitude se manifeste na sua rotina. São os próprios hábitos que vão fortalecer essa prática de entrar no secreto. Criar o hábito de estar sozinho, sem distrações, gente, pode transformar a sua visão de mundo. E é isso que você precisa fazer. Quando eu transformo a minha visão de mundo, quando eu transformo a minha visão do externo, o externo se transforma. Anota isso aí. Quando eu transformo a minha visão de mundo exterior, aqui dentro de mim, o mundo exterior se transforma. Porque eu sou um co-criador com Cristo. Eu sou um co-criador com Deus, com a capacidade evolutiva de transformar mundos, de criar mundos, pelo poder da minha proposição de visão na minha palavra. Para isso, eu preciso estar sozinho. Preciso ter um encontro comigo mesmo. Então, deixa o celular em casa. Vai fazer uma caminhada. Medita. Cria uma rotina de autocuidado. Uma rotina de autocuidado mental. Higiene mental. Reflita. Esses poucos momentos vão te trazer uma transformação. Talvez você esteja perguntando, poxa, Vitor Reis está falando isso porque hoje ele tem uma agenda tranquila, que ele pode estar onde ele quiser. Realmente, eu posso estar onde eu quiser, eu conquistei a minha liberdade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando a minha empresa começou, sabe onde eu tinha os meus momentos de silêncio e solitude? Todos os dias? Debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro. Tanto é que a minha primeira grande aquisição não foi uma casa maravilhosa, uma cobertura, foi um chuveiro que eu paguei 50 mil reais, juro para vocês. Um chuveiro sauna que já vinha com a banquetinha e ali eu sentava e vinha ideias e eu refletia, pensava no quanto eu errei durante o dia, nos meus acertos, pensava no quanto eu poderia mudar, o quanto eu poderia ser melhor, o que eu deveria mirar, porque não tinha liberdade, trabalhava muito tempo. E quem sabe mais adiante, gente, você possa fazer até um jejum de palavras no seu dia a dia.
Um dia por semana, um jejum sem palavras, sem redes sociais, notificações ou até interações sociais. Eu, de tempo em tempo, faço um jejum radical de desintoxicação digital. Esse projeto todo, ele iniciou com um jejum de desintoxicação digital. Eu fiquei 4 meses sem redes sociais, cerca de 3 meses trouxe algum prejuízo? Me conta. E se esse episódio, gente, fez algum sentido para vocês, então me ajuda. Compartilhe para quem precisa. Com certeza, você tem no seu ciclo de amizades, pelo menos um amigo, um dos seus 5 amigos precisa ouvir essa palavra. Então manda, compartilha. Vai nos ajudar a cumprir o nosso propósito dessa terra. Nós nos veremos no próximo episódio, encerrando aqui mais um episódio do Café com Reis. Um café que veio para transformar a sua mente e aquecer seu coração. Me ajude também curtindo esse vídeo, me ajude também compartilhando cada dia mais, me ajude também assistindo os vídeos anteriores. Se você nos conheceu através desse vídeo, saiba que tem muitos outros vídeos. Olha, tem cada vídeo especial que a gente preparou com conteúdos relevantes que podem te impactar e mudar a sua vida.
Então acesse esses vídeos e venha fazer parte da nossa comunidade. Aqui embaixo tem um link que vai te levar para um local digital com acesso exclusivo a vários conteúdos para que nós possamos cumprir o nosso propósito com a comunidade Reis, a comunidade de reis que mais cresce no Brasil. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por mais um dia, por essas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que o Senhor as abençoe. Que elas possam encontrar o caminho velado para o silêncio, que elas possam encontrar no silêncio de suas próprias almas a resposta que elas precisam para os problemas do dia a dia, que elas possam, Senhor, conseguir mergulhar no mais profundo do seu ser e encontrar a sua pessoa ali, aguardando-as para se assentar e jantar com elas. Pai, eu profetizo que a clareza espiritual ela chegue na mentalidade de cada telespectador, de cada seguidor, de cada pessoa que está nos acompanhando e que haja paz na vida de cada uma delas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gratidão.